uma doença grave, paralíticos, todos procuravam Jesus. Todos queriam a sua palavra amorosa, confortadora, consoladora, né? E todos iam até ele. E Jesus então curava, consolava a multidão com aquela bondade infinita, aquela misericórdia sem fim por todos os sofredores. E ele estava então em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. E olha que maravilha, e Pedro então cheio de alegria, com o coração em festa, contemplava o Mestre na sua casa, atendendo os enfermos, curando os enfermos, respondendo as indagações irônicas, descabidas, né, de Simão Pedro, né? Então, eles então, vamos ver se dou quando tirar isso aqui, meu Deus. Ai, nossa Senhora, cancelar. Meus irmãos, é um aprendizado danado. Primeira vez que eu faço o estudo pelo celular, né? Então, Maria Helena Dias está assistindo, agradeço aos irmãos, né? Então, vamos continuar o nosso estudo aqui. E Simão, estava agradecido, Simão Pedro estava agradecido, fazia parte do rebanho de Jesus, né? Jesus estava na sua casa curando e de repente ele olha e contempla o rosto de Jesus. E olha então aqui a narrativa maravilhosa da beleza de Jesus. Olha como Simão Pedro vê, né? Como era belo, Rabi, pensava Simão, possuindo uma beleza como seus olhos jamais viram igual. Havia nele qualquer coisa que o fazia diferente de todos os homens, né? Fisicamente bonito, bem constituído, né? Simples e bom, era dono de uma força majestosa, de uma força grandiosa e de uma majestade invulgar. Incomum, era simples e bom, sábio e humilde, profundo conhecedor das misérias humanas, né? Procurava os oprimidos, os sofredores para aliviá-los, falava pouco e dizia muito, em palavras que todos pronunciavam, mas que ninguém pronunciava como ele. Havia, no entanto, naquele homem simples e puro, portador de invulgar beleza de corpo e de espírito, e tons de profunda melancolia. E Simão ficou ali, observando o mestre, encantado, e de repente ele percebeu que Jesus chorava, né? Peraí, acho que eu pulei um pedacinho aqui. Enquanto ele contemplava, antes dessa contemplação, Pedro viu que de repente Jesus estava cansado. Ele atravessou toda a multidão e chegou até onde estava o Rabi e deu um grito: o mestre está fatigado. Tomou Jesus pela mão e o conduziu até a praia, onde Jesus sentou sobre as raízes altas de velha árvore, que abria os olhos em direção do lago, e em silêncio perdeu-se em meditação. Aí que ele vai ver essa beleza de Jesus. E de repente ele percebeu que Jesus chorava. Rabi, está chorando. O Senhor chora de felicidade, eu suponho, né? Porque os eventos de hoje são tão felizes desse dia, não é verdade? E Jesus então responde a Pedro:
Choro, Simão, choro sim, de tristeza, compadecido. E Simão vai falar: mestre, mas eu não te compreendo. Tu expuseste, respondeste aos fariseus astutos e solestes, né, que vieram te investigar, curaste os doentes, ajudou todo mundo e o Senhor chora? Eu não entendo mais nada não, Pedro não entendia. Sim, Simão, porque você não me compreende e nem eles. Certamente que eu não espero ser entendido, mas tenho, no entanto, piedade deles, os desacisados é sem juízo, e os lamento, né? Mas por que Jesus está falando dos desacisados e sem juízo? Sabe quem é que foi curado nesse dia memorável na casa de Simão Pedro? Natanael ben Elias. Mas quem é ele? É aquele paralítico, né? Essa história maravilhosa contada por Amélia Rodrigues está então no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, que eu li ontem. Essa doutrina nossa é maravilhosa, não é, meus irmãos? Então, é aquele paralítico que a multidão desce a cama dele pelo telhado da casa, porque tanta gente na casa de Simão Pedro que não tem como entrar com aquela cama com o paralítico. E eles entram, então, com a cama pelo telhado da casa. Então, Natanael vai contar a história. Vamos falar um pouquinho do Natanael aqui. Sabe quando ele foi curado? Sabe para onde que ele foi? Natanael ben Elias foi para uma estalagem da cidade, onde tinha homens embriagados e mulheres infelizes, e as prostitutas, as meretrizes, pobres irmãs, não é? E o fato de Natanael ter levantado, carregando a sua cama, porque Jesus falou para ele: levanta-te e anda, os teus pecados estão perdoados. Os amigos, então, naquela confusão, naquela bebedeira, naquele ambiente complicado, difícil, fala-nos, conta-nos o que te aconteceu, pois até agora nós estamos duvidando. Vários, né? Então, Natanael contou para eles que ele estava já há muito tempo doente, abandonado, sujo, mal cuidado, pobre, imóvel na cama, né, e esquecido por todos. Ele já aguardava a morte, mas de repente ele ouviu falar de Jesus, né? E chorava por conhecer Jesus, porque ele tinha aquela secreta intuição de que o mestre podia curá-lo. E hoje, fala Natanael, quando ele soube que Jesus estava em Cafarnaum, ele pediu aos amigos que o conduzisse até lá, né? E quando ele chegou diante de Jesus, era como se Jesus já estivesse esperando por Natanael. Fitou Natanael ben Elias demoradamente, em silêncio, examinando os seus problemas de saúde, a sua condição espiritual, né? E falou: Natanael ben Elias, você crê que eu posso te curar? Sim, respondi, diz Natanael, né? Então, Natanael ficou espantado, né? Porque Jesus chamou ele pelo nome. Senhor, como sabes o meu nome? Conheces? Sim, eu te conheço, Natanael, desde ontem, né? Sou o bom pastor e em razão disso conheço nominalmente, pelo nome, todas as minhas ovelhas que o Pai confiou a mim. Aí Natanael falou assim: olha, quando ele falou aquele negócio de desde ontem, eu não entendi nada. Eu nunca tinha visto o mestre, ele nunca tinha me visitado. O pastor conhece nominalmente todas as suas ovelhas. O Pai Celestial, o Mestre Jesus, a espiritualidade que nos assiste, né?
nos conhece, sabe quem a gente foi, o que fomos em vidas passadas, por que estamos passando por esta ou aquela prova agora, não é? E o que nós vamos ser amanhã? Ah, mas como? Como que nós vamos então... Como que nós então vamos... Gente, eu tô assim, não tô manifestando o nome das pessoas, que é a primeira vez que eu faço um estudo pelo celular, eu tô com medo de mexer em alguma coisa aqui e não dá certo, tá? Eu peço perdão a todos e manifesto a minha alegria pela paciência dos irmãos. Mas como que conhece? Porque tudo que a gente é, a nossa história espiritual está na nossa aura, está nas energias que circundam o nosso espírito. O espírito superior vê e conhece. A gente não conhece não, mas a gente sente. A gente sente quando a pessoa é mais complicada moralmente, espiritualmente. A gente sente, mas eu adoro ficar perto de fulano. Né? Diz que ficar perto do nosso irmão Chico Xavier era uma coisa maravilhosa. Ficar perto do Mestre Jesus, então, nem se fala, não é? Porque o magnetismo de Jesus é incomparável. Diz que Chico tinha um perfume, né, que o rodeava, né, dadas as características da sua bondade, da sua humildade, da sua caridade, como mensageiro do Cristo, que era maravilhoso, né? E quando a gente lê o livro Libertação, acho que é o instrutor Gubbio, ele tem, então, essa capacidade de ver os espíritos lá, os que são torturados por Gregório, os que estão na situação mais difíceis, não é? E então, ir descrevendo o que levou a pessoa àquela situação, como é que a pessoa vai resolver o problema dela, o que espera em outras vidas. Então, o inspetor Gubbio ia dizendo tudo isso para André Luiz, né? Um livro maravilhoso, o livro Libertação, não é? Mas vamos continuar. Então, Jesus conhecia Natanael desde ontem quando? Desde outras vidas. Por que estava acamado? O que ele estava fazendo? Que atitude que ele ia tomar? Essa atitude aqui, nós vamos ver aqui agora, essa atitude dele lá pro bordel, com todo respeito, perdão pelas minhas palavras, beber, onde tinha pessoas embriagadas, meretrizes, quando acabara de receber uma cura do mestre, né? Ele então foi lá para esse bordel. E quando Jesus chegou e falou para ele: teus pecados estão perdoados? Houve um burburinho, os fariseus protestaram, os que eram contra Jesus protestaram. E Jesus pergunta, então, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Levanta-te, toma tua cama e vai para casa. E olha para onde o Natanael foi. E lá no meio dessa conversa, né, os amigos dele gritam todos, bebamos em gáudio, em alegria, em comemoração, comemorando a tua volta à saúde e ao prazer. Exibe o corpo para que o vejamos sem marcas, sem feridas, e mais o creiamos. Agora nós vamos voltar lá na conversa de Jesus com Simão Pedro. Então, Rabi, por que dizes que nós não te compreendemos? Estamos todos tão felizes, mestre. E Jesus então vai falar, Simão, nesse momento, o que consideras o reino de Deus, né, pelo que viste, né? Natanael, com alegria infantil, comemora o acontecimento entre amigos embriagados e mulheres infelizes. E não foi só Natanael, não. Muitos doentes que estavam então... Agradeço os cumprimentos, agradeço os irmãos. Muito mesmo. É o que me dá alegria, porque eu tive um problema, quase que eu não dei conta que a internet não funcionou no computador. Mas vamos lá. Muitos irmãos, né, outros que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz, entre exclamações de contentamento, precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez,
acarretando novos desequilíbrios, adquirindo novos débitos, mostrando que ainda não estão sintonizados com o ensino de Jesus. E desta vez, esses desequilíbrios serão irreversíveis. Não vai ter a cura. Não vai ter aquela moratória. Esses que foram curados por Jesus, para permanecerem curados, têm que modificar suas vidas. A lei é a mesma para todos. Não pense que uma pessoa que foi curada por Jesus está livre de todas as suas questões, só se voltar a trabalhar para o bem. Orando para pessoas que eu amo muito. Você sabe, né, meus irmãos, para que serve um médium? Um médium só serve para orar pelos irmãos, porque o resto vou contar, viu? Se o mentor não trabalhar junto com a gente não dá conta. E eu aproveito para agradecer a toda a espiritualidade que nos assiste, que nos ajuda nesse momento, porque passei apertado para dar conta da palestra. Mas vamos lá. Simão, não creias que a boa nova traga alegrias superficiais, dessas que o desencanto e o sofrimento facilmente apaga. Ser filho de Deus, viver em sintonia com Deus, ser médium, e todos nós somos médiuns, cumprir o nosso dever como filhos de Deus que somos, o pai de família, a mãe de família, o homem público, a nossa profissão, viver de acordo com a lei de Deus não é fácil. E todos esses deveres públicos, privados, individuais, particulares, familiares que nós temos, fazemos então fazem parte da nossa cura espiritual, da nossa evolução, não é? Então, eu vou demorar um pouquinho, vou pedir paciência pelos irmãos, que vou ler aqui um trechinho, hoje que eu entendi isso aqui. O filho do homem, por isso mesmo, não é um remendão irresponsável sobre tecidos velhos e gastos, que sobre tecidos velhos e gastos costura pedaços novos, danificando mais a parte rasgada com dilaceramento interior maior. Seria um desastre depositar em vasilhas imundas e velhas o vinho novo e capitoso que fermentaria com precipitação. Eu sempre ouço isso nos filmes. Hoje, a hora que eu estava assim, me preparando, porque cada vez que a gente faz uma palestra, a gente estuda para a gente aprender mais um pouco, não é, meus irmãos? Olha, então, curar um corpo onde o espírito que habita aquele corpo está cheio de vício, está cheio de velhos hábitos, não quer se renovar, não quer ser aquele homem novo, aquele espírito novo, renovado pelas lições de Jesus. É como se fosse, então, rasgar um tecido velho e colocar um tecido novo para remendar, né? A cura, esse remendão só faz parte, só dá certo se houver, né, vamos dizer assim, uma integração entre a cura recebida, o amparo recebido e as atitudes tomadas a partir de então, né? Se o espírito não se modifica, se retorna aos velhos erros e se retorna aos vícios, não tem jeito, né? Então, para haver cura das nossas doenças, é necessário que nós curemos o nosso espírito. E o evangelho, então, é uma fonte de medicamento, é uma fonte de equilíbrio, onde está, então, toda a vida do Cristo, todos os seus exemplos, não é? A mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, né? É uma realidade para o presente, penetra o íntimo e o dignifica, desvelando painéis da vida
em deslumbrantes cores, né? Quando uma pessoa passa por um problema grave na sua vida e ela se renova, ela deixa de ser aquela pessoa antiga, cheia de maus hábitos, se corrige e fala, não, daqui para frente eu preciso mudar. É esse o renascimento espiritual. Nós temos então muita dificuldade para compreender a ressurreição. Então, a ressurreição, como foi preconizada, né, pela a tradição católica, a tradição do Evangelho, né, onde a vida volta a um corpo sem vida, né? Não tem jeito. Então, por exemplo, na Gênesis tem o capítulo sobre os milagres de Jesus que vai explicar a questão daqueles milagres. Nosso tempo é curto, que nós ainda perdemos mais um pouco, né? Lázaro, por exemplo, Lázaro não estava morto. Lázaro estava em estado de catalepsia, que é uma doença que dá aparência de morte, né? Ele não estava morto, porque se desligar todos o hiperespírito, não é possível ao corpo voltar à vida. A ressurreição, no sentido pleno, no sentido espiritual, no sentido eterno, como Ivone Pereira, como os espíritos explicam pela mediunidade de Ivone Pereira, no livro Ressurreição e Vida. Não é eu que escolho os temas das palestras, não, mas eu tenho um sonho de colocar todos aqueles contos do livro Ressurreição e Vida em palestras para nós aprendermos, né? Então o espírito ele só ressurge, só há ressurreição do ponto de vista da verdadeira quando ele renasce espiritualmente. O renascer espiritualmente é recomeçar a sua vida. Então, ainda nesse livro Ressurreição e Vida, Zaqueu, o mestre Zaqueu, como ele é chamado na espiritualidade, não é? Zaqueu renasceu depois daquela noite memorável em que Jesus janta na casa de Zaqueu com os discípulos. Zaqueu, cheio de felicidade e sinceramente tocado nas suas emoções, vai falar: mestre, eu quero mudar de vida. Eu não vou falar com as palavras certinhas que estão lá no Boa Nova, não. Eu dou a metade dos meus bens aos pobres e indenizo com 4 tantos aqueles a quem eu dei prejuízo, né? E por que ele não deu a metade, os bens todos? Porque tinha mulher e os filhos, metade não era dele, só a outra metade, né? Aí eu vou encerrando aqui, vocês vão lá no livro Ressurreição e Vida e ler a história de Zaqueu. Zaqueu cumpriu o prometido, né? No livro Boa Nova, quando ele conta a história, Jesus já olha para ele porque ele já era um servo do bem. Embora fosse um publicano, embora fosse objeto da antipatia do público, porque era cobrador de impostos, mas ele já fazia o bem. E Jesus, no fim da história, no livro Boa Nova, vai chamá-lo de servo bom e fiel. Zaqueu renasceu. Zaqueu se renovou moralmente, espiritualmente, e vai abandonar a vida de publicano, e vai viver como professor. Mas vamos continuar lá. Deixar essa história de Zaqueu. Zaqueu renasceu moralmente, né? Bom, e ele vai falar, então, que mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências. As sepulturas quebrarão o silêncio em que se guardam, e vozes em toda parte clamarão, lecionando esperanças sob os auspícios de 1000 consolações. Olha que maneira bonita
maravilhosa. Eu nasci católica. Quando eu fui conhecendo o Espiritismo, eu conheci com 15 anos e depois eu voltei com 22 anos, que a Nilva me levou. Muito obrigada, Nilva. É uma dívida eterna de amor, de gratidão, de fraternidade, de tudo de bom. Eu ficava encantada com a obra espírita, essas palavras de consolo, de conforto, que a nossa doutrina nos ensina. As dores, as dificuldades são sempre breves e passageiras. Não há dor que dure para sempre. O mal acaba, ele passa um dia. Já nos diz a Mãe Santíssima no capítulo 30 do livro Boa Nova. Isso também passa. Só o reino de Deus é eterno em nossas vidas, como eterna realização do amor celestial. É a doutrina espírita. E por que é a dor que vai produzir amadurecimento maior nos espíritos? Porque não há como a gente evoluir se nós não enfrentarmos a dor, a dificuldade, o sofrimento. São recursos divinos. Quando nós estamos em sofrimento, não significa que nós estamos abandonados por Deus, não. É só uma lição que a gente está aprendendo. Se a gente sofre, né, no capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá a mensagem que eu li hoje: o bem e o mal sofrer. Quem é que sofre bem? Quem sofre aprendendo, quem sofre na condição de filhos de Deus, quem sofre nas doçuras do amor do Pai. É só chamar, é só acreditar, não é? Os Espíritos não cansam de nos dizer: se nós formos chamados, nós podemos ajudar, nós podemos interferir. Nós estamos sempre esperando ser chamados. Vamos chamar. A prece é para louvar, pedir e agradecer, né? A gente pede tanto que não sobra tempo para mais nada. A gente tem muita coisa para agradecer, não é? Então, Jesus continua aqui, Pedro continua essa conversa. Quando Jesus fala que vai mandar o Consolador, não é? Pedro pergunta: e quando o Consolador chegar, os homens o receberão compreensivamente? Não, Simão, respondeu Jesus, não a princípio. Os métodos eficazes para curar e disciplinar são severos, por isso mesmo indesejados, né? No entanto, esse enviado ficará indefinidamente ao lado da humanidade, ajudará sem cansaço e lentamente elaborará a era da paz e da alegria sem jaça. Removerá velhos óbices, velhos obstáculos, promoverá a reestruturação social à base do amor, que então invadirá todos os departamentos da vida, inaugurando sentimentos de solidariedade em todos os corações. A face do mestre se transfigurara e Simão não pôde sopitar as lágrimas que lhe correram espontâneas, e os séculos correram ágeis através da ampulheta dos tempos. A ampulheta é um instrumento de medir o tempo, não é? Então, por que Natanael não seria curado? Por que provavelmente ele voltaria a ficar doente, voltaria a ficar paralítico mesmo, né? A gente não sabe se dá tempo de chegar em outras vidas, não, né? É porque ele foi curado no corpo. A alma dele não foi curada. Ele não teve vontade de viver as alegrias da Boa Nova, de continuar próximo de Jesus, de aprender a fazer o bem, de aprender a divulgar a Boa Nova. Não. Ele foi lá pro bordel, beber, ficar junto com amigos embriagados, conversas inferiores, né? Junto com as nossas irmãs, as meretrizes, né? Então,
Aquele que quer realmente ter saúde do corpo, saúde da alma, alegria, ter o coração bem atendido, afetivamente, felicidade, é um anseio do ser humano. É preciso, primeiramente, então, curar a alma, curar o espírito. E por que Jesus é o médico das nossas almas? Porque ele não foi somente o mestre, foi o médico. Deixou no mundo o padrão de cura para o reino de Deus. Qual que é o padrão de cura do reino de Deus? Curar o corpo e curar a alma. Quem é que cura minha alma? Eu mesma. De que modo? Substituindo os velhos hábitos por novos hábitos, vivendo o evangelho de Jesus em espírito e verdade. Nossa, mas o que é isso? Viver o evangelho de Jesus em todos os momentos da minha vida, em todas as situações em que nós estivermos vivendo. Ah, mas está tão difícil. Mas aquele que conhece o evangelho não pode mais viver as velhas atitudes, né? Resolver os problemas na base da violência, como se fosse uma pessoa materialista. Mas como assim? Nós estamos cheios, o movimento espírita, as nossas amadas casas espíritas estão cheias de companheiros, de irmãos nossos que são espíritas, mas vivem como se fossem materialistas na maneira de educar os filhos, na maneira de viver, a vida comercial, a vida social, quer passar os outros para trás, quer bancar o esperto, acha que ninguém está vendo, esquece que todos os nossos atos, os mais secretos, as atitudes inconfessadas, estão gravadas e registradas pela providência divina em torno do nosso espírito. É isso que constitui a aura, a chamada psicosfera individual, né? Então Jesus proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. A tua fé te salvou. Vá e não peques mais. Não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior, né? Nós demoramos muito tempo para adquirir uma prova de uma doença, de um problema familiar, de um desgosto afetivo, né? Dos problemas econômicos graves, onde muitos irmãos nossos reencarnam sem ter condição de garantir a própria sobrevivência, né? Mas nós demoramos muito para chegar nessa situação, porque a vida dá muitas oportunidades, o Pai dá sempre oportunidade, várias reencarnações. Então, quando nós estivermos passando por situações muito difíceis, vamos questionar: meu Deus, o que eu preciso fazer para eu me tornar uma pessoa melhor, né? O que eu preciso fazer para aprender a lição que a vida me dá neste momento, né? O que Natanael precisava fazer para não cair novamente na mesma situação de doença, de sofrimento, de indigência moral e espiritual. O que aqueles que estavam lá, né, e que voltaram para os velhos hábitos, para os velhos vícios, precisam fazer para não caírem doente novamente, né? Porque o remédio é dado às nossas almas. Nós, por exemplo, quando Jesus vem, o Pai Celestial sempre mandou os consoladores nos ensinar a lei de Deus. A humanidade nunca esteve só, ninguém nunca esteve desamparado, mas quando Jesus veio ao planeta Terra, o Pai Celestial nos enviou o maior dos embaixadores divinos que já estiveram aqui no planeta e deixou a sua mensagem de amor infinito, a sua mensagem de luz bendita,
para todos nós. Vamos tomar o remédio, vamos aceitar o remédio, vamos aceitar as corrigendas, vamos aceitar o convite incessante para a mudança moral, a mudança espiritual que Jesus nos faz. Vamos construir o nosso planeta em bases novas, em bases de solidariedade, em bases de amor, em bases de verdadeira caridade, em bases de honestidade. Porque quando a gente ouve no noticiário que os políticos são corruptos, que houve problema de assalto, problema de marginalidade, vamos voltar para dentro de nós mesmos e vamos questionar o que é que nós faríamos se o Mestre Jesus, diante de nós, falasse assim: atire a primeira pedra, aquele que dentre vós estiver sem pecado. Será que a gente ia sair correndo também? Nossa, eu acho que eu ia me encolher todinha, porque tem tanta coisa que eu não sei fazer ainda, tanta coisa que eu ainda não dou conta de fazer, mas a gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que esforçar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências, em corrigir os seus defeitos. Nós somos cristãos imperfeitos, mas nós já somos cristãos, nós já somos filhos de Deus, nós já somos espíritas, nós já somos adeptos da terceira revelação. E os mensageiros de Jesus continuam nos convidando incessantemente à renovação moral, à renovação espiritual, à vida com simplicidade, à vida honesta, à valorização da família, à valorização do amor, da fraternidade, né, da solidariedade social, não é? Então, nós já somos convidados incessantemente. O Mestre Jesus trabalha incessantemente por nós, desde que no dizer das palavras de São Vicente de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, deixou de ser visível para nós com os olhos do corpo, para se tornar visível somente pelo Espírito. Então vamos agradecer ao Mestre Jesus o seu amor incansável por nós. Vamos agradecer a espiritualidade superior que nos assiste, a todos eles, os meus protetores que me deram calma, me deram condição de eu me ajudar, a minha técnica, Jarlane, que me ajudou lá do Jardim Brasília, para eu poder conseguir sintonizar aqui para o nosso estudo ser possível. Agradeça a paciência dos irmãos, agradeça a toda a espiritualidade, os mentores do Núcleo Espírita Paulo e Estevão, que Jesus nos abençoe a todos. Vamos agradecer a Jesus, vamos pedir a Jesus que nos ajude a ser cristãos melhores, que Jesus nos abençoe, que o amor do Mestre Jesus possa envolver os nossos corações em todos os momentos das nossas vidas. Um grande abraço a todos os nossos irmãos que nos assistem. Estou feliz e agradecida porque valeu a pena o nosso esforço, a nossa perseverança. Eu tentando acertar e a paciência dos irmãos. Um grande abraço. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.